Que seja louvado o nosso Deus, que é o nosso auxílio, e nossa esperança então se mantenha nele. Nesse momento eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, no versículo 14 ao versículo de número 21. Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao versículo de número 21. Diz assim a santa palavra do nosso Deus. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Oremos para que o Senhor aplique a sua santa palavra em nossos corações. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento clamamos que o Senhor aplique a tua palavra em nossos corações, nós que somos teus filhos, justificados, participantes da graça, dentro do número dos filhos de Deus, que possamos, Senhor, aproveitar esses privilégios de sermos então chamados filhos de Deus, e assim, Senhor, experimentar as bênçãos da unidade, louvar o teu poder. Tem misericórdia, Senhor, dos meus irmãos, ser com os pequeninos até o mais idoso, Senhor, nos alimenta pela tua santa palavra. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Todos nós que estamos aqui hoje somos filhos. Mas que tipo de filho nós somos? Há então algumas situações em que alguns perdem os pais, ou muitas vezes os pais não têm condições de criar ou abandonam seus filhos. Então, por meio de adoção, alguns se tornam filhos. E as dificuldades de ter um filho e educar esses filhos e fazer com que eles cresçam são enormes. Gerenciar uma família, você bem sabe, as lutas que nós temos. E quando se fala em adoção nos nossos dias,
Começa-se então a falar as dificuldades de se ter um filho adotado, principalmente em idades avançadas. A rejeição, porque ele não vai querer submeter a regra da casa, os problemas que se pode trazer, os vícios e erros e práticas das outras famílias. A possibilidade dele querer voltar para a família antiga, ou da família antiga requerer novamente. E como vai ficar o meu sentimento e o meu apego? Alguns pressupostos, hábitos. Como eu vou forjar um caráter? Como então eu vou ter a aceitação? E muitas vezes, os filhos adotivos, eles querem voltar para a família anterior. Querem viver antes, mesmo não tendo um teto, não tendo uma moradia, não tendo um alimento, não tendo pais que cuidem dele. Ainda quer voltar ao status da família anterior. Isso é uma realidade, todos nós já ouvimos alguma história parecida. E muitas vezes não chamamos ou não adotamos com medo dessas coisas. Mas eu quero que você entenda que todos aqueles que foram chamados para serem filhos de Deus, somos filhos adotados por Ele, fazendo parte da família de Deus. E o grande problema é que nós, como filhos adotados, nós continuamos querendo viver como na família anterior, com os hábitos anteriores, querendo ter as mesmas práticas, a mesma forma de viver. E esquecemos de quem somos filhos, que fomos adotados e chamados para fazer parte de uma família, da família de Deus, filhos da luz, filhos da obediência. Esse texto que nós estamos diante dele, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, onde ele faz uma oração e louva a Deus. A oração de Paulo consiste de que a família de Deus deve experimentar as bênçãos de fazer parte dessa família e louvar o poder de Deus por esta salvação e dar a eles a condição de poder estar rolado dentro dessa família. Então veremos nessa manhã que a família de Deus deve experimentar as bênçãos da unidade e louvar a Deus pelo seu poder. É isso que nós veremos nessa manhã. Veremos em duas pequenas partes, do versículo 14 ao versículo 19. Nós veremos então que nós devemos experimentar as bênçãos da unidade. E a segunda parte, nós veremos que devemos louvar o poder de Deus que nos faz seus filhos. E por isso, meus irmãos, antes de adentrarmos ao texto propriamente dito, Paulo ele inicia no versículo 14, dizendo assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Aqui Paulo ele está orando por aquela igreja, por um motivo. Tem uma causa em que ele está fazendo isso. E para que nós entendamos, eu peço que você volte um pouco a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, no versículo 14 ao versículo 22. Ele está querendo mostrar que tem algo que faz com que ele ore. No versículo 14 diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo separado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Ele fala que Cristo, que é a nossa paz, Ele separou uma barreira que nos impedia de estar na presença de Deus ou de não sermos íntimos do Senhor. A inimizade. Antes éramos inimigos de Deus. Agora, o que nós somos? Versículo 19.
Ele fala: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. De inimigos passamos agora a fazer parte da família, a sermos filhos. Temos então intimidade com o Senhor. E Paulo diz: olha, por isso, por esta causa, eu oro por vocês. Por aquilo que Cristo fez. Porque foi Ele que quebrou a inimizade. Foi Ele que nos chamou. Nós lemos o texto de Deuteronômio capítulo 5, a leitura da lei. O Senhor fala: olha, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Foi eu que salvei vocês e trouxe vocês para mim, para serem meus filhos. E Paulo diz: é por isso que eu oro. É por isso que eu oro por esta família, por estes filhos. E aqui, desde já, eu quero trazer aqui uma aplicação para os pastores dessa igreja, para o conselho desta igreja. Meus irmãos, esse é o motivo de servirmos e cuidarmos da igreja do Senhor. De orarmos, não é por preferência, ou por seguir os meus conselhos, os nossos conselhos, as nossas vontades, mas foi por aquilo que Cristo Ele proporcionou. Ele quebrou a inimizade que nós tínhamos com Ele, e Ele então se faz presente em nosso meio. Aquele primeiro momento do culto em que o presbítero Gideon orou, invocando a presença de Deus, é que não há mais distância. O culto no Antigo Testamento tinha um local em que tinha o véu do templo, onde tinham anjos, prefigurando justamente o que tinha no Éden. Não tínhamos acessibilidade. E quando Cristo ele então ressuscita, no momento da sua morte, a sua obra sendo concluída, o véu do templo, ele se rasga, mostrando que agora nós temos acesso direto ao Pai por meio de Cristo. Por isso, então, meus irmãos, não somos inimigos do Senhor, somos família. E você sabe que dentro da família existe intimidade. É por isso, pelo que Cristo fez, que devemos servir a igreja. Orar. E quando, meus irmãos, falamos de igreja, tem que ser bem definido. Igreja Presbiteriana de Ipirá não são essas paredes, esses bancos, essas portas, esse equipamento de som. A igreja ela é formada por pedras vivas. Essas pedras que estão sentadas nesses bancos, dentro dessas 4 paredes. A igreja é o povo de Deus, aqueles que foram salvos. Cristo, meus irmãos, ele não morreu por tijolo e cimento. Ele morreu por pecadores, como nós. Por isso, nós devemos orar pela igreja do Senhor. E como filhos, nós devemos olhar o que as Escrituras nos falam, entender que tipo de filho nós somos. Porque quando vamos pregar o Evangelho aí fora e vamos falar das Escrituras, a primeira coisa que as pessoas pensam e dizem: mas todo mundo é filho de Deus, Deus é Pai de todos. Mas é isso que a palavra do Senhor diz? É isso que ela então demonstra? Para que nós possamos entender isso, eu quero pedir primeiro que você abra a sua Bíblia e volte novamente em Efésios capítulo 2, no versículo 2 e no versículo 3, no finalzinho do versículo 2, ele vai dizer assim: do Espírito que agora atua
nos filhos da desobediência. No finalzinho do versículo 3, ele diz assim: e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. As Escrituras aqui em Efésios, ele vai dizer que nesse contexto existem filhos da desobediência, filhos da ira, aqueles que andam segundo o curso deste mundo, segundo a família antiga, não como parte da família de Deus. Então existem sim filhos desobedientes, filhos que receberão a ira do Senhor. O Senhor é criador de todos, mas tem filhos desobedientes que sofrerão a ira do Senhor. Ainda no capítulo 5, versículo 6, ele vai dizer: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Cuidado com aquilo que você escuta e que você acredita. Não queira escutar aquilo que você goste, mas que você se alegre com as palavras de vida, para que você não seja enganado por essas coisas. Porque por meio de ensinamentos equivocados, práticas erradas, doutrinas não ditas de maneira completa, que vem então a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas aí também, nessa mesma carta, ele vai trazer uma demonstração de filhos que não são filhos da ira. Veja o que diz Efésios capítulo 1, versículo 5. Diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele chamou então, por meio da predestinação, nos adotou como filhos, filhos adotados, chamados para o servir. Nós que antes éramos filhos da ira, da desobediência, que seríamos rejeitados, agora somos filhos de Deus, adotados e chamados. Em Efésios 5, versículo 8, ele vai dizer: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então aqui Paulo, ele começa dizendo que tem filhos que foram chamados de filhos da desobediência. E ele então, no meio da carta, ele vai trazendo algumas instruções de como essa família deve viver. E diante disso, meus irmãos, antes de prosseguirmos na exposição desse texto, é necessário nós entendermos algo. Que tipo de filho nós temos sido para o Senhor? Temos agido como os filhos obedientes, filhos da luz, que alegram o Pai? Ou temos agido segundo o curso deste mundo, como filhos da desobediência? Como temos agido dentro da família de Deus? Nós devemos entender que aquilo que Cristo ele conquistou para nós, Ele espera que nós sejamos filhos da luz, filhos prontos a obedecer e seguir a sua palavra, não ouvindo palavras vãs, mas ouvindo a palavra que vem da própria boca do Senhor. E isso ser bênção no meio da igreja. E no versículo 16 ao versículo 19,
Paulo começa então no conteúdo da sua oração mostrar o seguinte: vocês como filhos aproveitem tudo aquilo que você pode experimentar dentro dessa família. Possivelmente você já deve ter visto alguns casos de pessoas que foram adotadas e elas chegam então na casa, tem um quarto extremamente arrumado, com brinquedos, com tudo aquilo que ela poderia então naquele momento se alegrar. Ela tem uma casa, agora ela tem uma família, possivelmente irmãos, pai, mãe, comida quentinha, chuveiro quente. Mas ela então se isola do lado de fora e quer dormir ao relento. Ela não quer aproveitar e experimentar tudo aquilo que está sendo proporcionado para ela. Ela acha que não precisa, porque até aquele momento, talvez ela viveu sem aquilo, e ela está sobrevivendo, e ela não precisa daquele cuidado, ou daquela, talvez, comiseração que estão dando para ela. Ela é autossuficiente. Paulo está dizendo, olha, vocês devem experimentar toda essa riqueza que é proporcionada pelo Pai bondoso e misericordioso. Olha o que diz o versículo de número 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo está trazendo para a igreja que nós devemos experimentar o poder fortalecedor de Deus. Devemos nos fortalecer por meio do poder do Senhor. Que Ele conceda isso para nós por meio da sua glória. Meu irmão, nesse momento, faça um autoexame da sua vida. Você se acha um cristão forte, um cristão fraco? Você acha que você está tendo intimidade com o seu pai? Você tem conversado com ele, você o conhece, ele sabe aquilo que você está passando? Como está então a sua intimidade e vida com o Senhor? Aonde você procura a força da sua fé, na sua vivência com o Senhor? Devemos então, meus irmãos, fortalecer a nossa fé. Devemos então nos fortalecer no poder do Senhor. E aproveitar e experimentar tudo aquilo que o Senhor proporciona. Se você olhasse você como um filho adotado, você é um filho que está do lado de fora ao relento, ou um filho que está aproveitando cada detalhe da casa, todos os brinquedos, e o chuveiro quente, e os alimentos. O quanto você tem deixado de aproveitar aquilo que Deus tem lhe dado? Em ler, orar, aprender. Viver como lá em Atos 2 diz que a igreja deve viver. Partindo o pão, na comunhão, na oração, tendo tudo em comum. Que família nós como igreja de Ipirá temos sido para com o Senhor, para com os nossos irmãos. E ele fala que isso acontece mediante o Espírito de Deus no homem interior. Meus irmãos, a obra do Espírito Santo, em que trabalha em nosso coração, faz com que possamos experimentar. E aqui eu vou fazer uma lista de coisas que você pode estar fazendo para que você possa fortalecer
Eu vou começar com algumas coisas privadas. Ler a Bíblia. Orar ao Senhor. Agradecer Ele por você ter acordado hoje. E todos debaixo do seu lar estarem com vida, saúde. Porque a sua despensa não está vazia. Você pode organizar a sua semana para na terça-feira, durante 1 horinha, você está aqui juntamente com a igreja, orando ao Senhor. Você pode organizar a sua quinta-feira para, durante 1 horinha, você estar aqui apresentando e aprendendo mais da palavra do Senhor. Para que no domingo você organize a sua semana para estar aqui 100%, não cansado, desgastado, com sono, mas se preparando para adorar ao Senhor. São coisas, meus irmãos, que você pode experimentar. O poder de Deus na sua vida, fortalecer a sua fé, ter mais intimidade e proximidade com o Senhor. Você acha que você tem intimidade com alguém que você só acorda e dá bom dia e boa noite? Que intimidade é essa? Você pode dormir na mesma cama que uma pessoa e não tem intimidade com ela. Você pode morar debaixo do mesmo teto que alguém e não tem intimidade com ela. Você pode ter 100 anos de igreja e não tem intimidade com o Senhor. Por isso, devemos nos fortalecer e experimentar como igreja tudo aquilo que o Senhor proporciona, para que nós possamos fortalecer a nossa fé e estarmos cada vez mais íntimos desse Deus. Mas para que isso? Veja, versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Para que Cristo habite em nosso coração. Porque você sabe, meu irmão, que aquilo que o seu coração tem desejado, aquilo que o seu coração tem apontado, você tem gastado energia, tempo e disposição. Possivelmente você tem acordado e dormido pensando nisso. Você perde sono por isso. Você passa fome, sede e desconforto por isso. Você sabe. E como o seu coração tem se disposto para Cristo, para o seu Salvador, Ele tem habitado no seu coração. É Ele então quem tem sido a riqueza da glória, a sua riqueza. Muitas vezes, meus irmãos, o nosso problema como cristão é porque nós levamos o nosso coração, a nossa disposição para tais coisas, que nós não conseguimos compreender as coisas ao nosso redor, por conta de todo o pressuposto que nós temos equivocado. Nós não conseguimos compreender coisas mínimas quanto à fé. Quantos e quantos anos dentro da casa do Senhor não nos aprofundamos no conhecimento, no entendimento. Estamos em um rio imenso, mas com 1 centímetro de profundidade. E isso, meus irmãos, é para que nós não olhamos e fiquemos com comiseração, e agora eu não sou um cristão, eu sou um cristão fraco. Não, devemos nos fortalecer. Devemos entender que se somos assim, e se estamos assim, ou de maneira privada ou coletiva, eu preciso mudar. Eu preciso corresponder
segundo aquilo que Cristo ele espera de mim, para que o meu coração pulse, ame e viva para esse Senhor. Porque o Senhor ele não quer algo vasto e sem profundidade. E ele não quer que você se aprofunde somente em um ponto. Olha o que diz o versículo de número 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É que em tudo, em todas as coisas, em todas as situações, em todas as medidas da sua vida, Cristo ele habite e reine. Não é só em um momento, em parte, ou no culto, ou em uma doutrina. Você tem que conhecer Ele de maneira íntima, em tudo aquilo que Ele se revela para você. E crescermos cada vez mais, fortalecendo a nossa fé, nos apoiando no Senhor. Porque, meus irmãos, o conhecimento de Deus não é apenas ciência. Não são apenas definições. Se for isso, é uma fé morta. Mas é um conhecimento em que nós compreendemos esse Deus, tudo o que Ele faz por nós e toda a glória que Ele merece. Por isso, meus irmãos, não tem sequer um versículo das Escrituras, uma doutrina, uma verdade, ou algo que está acontecendo no meio da igreja, que o povo de Deus não tenha condições de ouvir. Que ainda não é tempo da igreja ser ensinada, ou da igreja entender tal doutrina ou tal verdade, ou que precisamos ter sabedoria e ter todo o cuidado para não trazer um ensinamento que possa causar, muito pelo contrário. O que deve trazer estranheza para nós e que nós devemos ter toda a sabedoria, estar olhando e ter cuidado, é com tudo aquilo que vai contra o conhecimento de Deus. Porque quando nós dizemos e fazemos isso, estamos dizendo, olha, tá bom, Senhor, está aqui na tua palavra, eu sei, mas Senhor, tem a sabedoria de como falar isso para a igreja, de como falar isso para alguém que está em pecado. Não. Como eu, infinito, alguém ilimitado, vou dizer para Deus que é sábio e revelou essa palavra e deixou para a salvação do seu povo, para que eles possam compreender em todas as áreas, dizer, Senhor, o Senhor revelou, mas espera aí, ainda não é tempo, ainda não é a hora. Quem diz a hora? Quem diz o momento? É o próprio Deus. É Ele então que guia a sua igreja. É Ele que aplica nos nossos corações o ensinamento da sua palavra por meio do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, cabe a nós a resposta por meio da nossa responsabilidade humana. Que tipo de filho nós vamos ser? Vamos obedecer prontamente, Senhor? Sim, Senhor. A tua palavra nos orienta. A tua palavra nos ensina. A tua palavra diz assim. Ou vamos ser, como está na nossa cultura, né? Um bom brasileiro. Sempre tem um jeitinho. Eu posso ver, será que eu tenho uma forma de então não fazer isso? Até que ponto eu posso ir? Será que se eu fizer só isso? Nós somos assim, meus irmãos, mas o Senhor diz que Ele é tudo em todos. Abraham Kuyper,
Tem uma citação que ele diz que o Senhor, Ele quer tudo para Ele. Não há uma polegada nesse mundo em que o Senhor não diz: isso é meu. Se somos dele, se somos filhos dele, devemos viver como filhos desse Deus e assim louvarmos o nome dele. E é o que resta, meus irmãos, para nós. Versículo 20 e versículo 21 é louvar o poder desse Deus. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Não tem aquilo que você tem se preocupado? Não tem aquilo que você olha e você vê que não tem esperança? Talvez você olhe para isso e pensa que não tem solução, seja para a conversão de alguém, seja para uma solução de alguma tristeza, algum problema na sua vida, seja para problemas no seu trabalho. Sabe por que você se desespera e coloca os pés pelas mãos? É porque você não conhece tanto a Deus. Porque se você soubesse que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você pede e pensa, o seu coração estaria mais tranquilo. Se você vivesse e o poder de Deus estivesse operando cada vez mais em você, por meio da obra do Espírito Santo, o seu conhecimento, a nossa postura em todas as áreas da nossa vida, não só na igreja, seria totalmente diferente. Por isso, meus irmãos, entenda, por mais que você possa estar forte, que você possa ter progredido em fé, ainda falta muito e muito. Porque esse Deus, Ele é grandioso. Por mais que você possa pensar algo, Ele pode fazer mais. Por mais que você possa pedir algo, Ele pode fazer mais. Por isso, se volte a esse Deus, louve a Ele, dê glórias a Ele. E é isso que ele diz no versículo 21, a Ele seja a glória, aonde? Na igreja. A Ele seja a glória em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Enquanto houver dia e noite, sol e lua, toda glória deve ser dada ao Senhor. E assim, possamos cada vez mais experimentar a obra do Espírito em nossas vidas, nos alegrarmos do Senhor, e como seus filhos, recebermos a graça. E meus irmãos, o Evangelho fala que é na fraqueza, que somos fortes. E é necessário, meus irmãos, que nós entendamos que realmente todos nós que estamos aqui somos crentes fracos. Todos nós poderíamos fazer muito mais. Todos nós. Mas a nossa força não está em nós. A nossa vitória não está na nossa força, mas está em Cristo. E nós somos crentes fortes quando reconhecemos que somos fracos e que nos apegamos a Cristo. Tem um cântico que nós cantamos que diz que não são dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Por isso, meus irmãos, não espere que nessa vida você vai ser um super crente perfeito.
mas que você seja fiel e sincero e se apegue cada vez mais ao Senhor. Não foi você que construiu uma casa, que colocou os brinquedos dentro, que coloca a comida quentinha. É Deus que tem feito isso. Hoje nós estamos aqui, como povo de Deus, na sua casa. O que é que você vai fazer com tudo que Deus tem te proporcionado na casa dele? Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, para encerrarmos. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Que possamos viver, meus irmãos, buscando parecermos com o nosso Senhor e nos apresentarmos a Ele, fiéis e sinceros, o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, para que Ele possa então sentir o aroma suave do nosso coração, da nossa sujeição e da nossa obediência a Ele. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Neste momento,